Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, o seguinte: E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias tão intensos, não é verdade? Dias muito acelerados, dias barulhentos, dias em que tudo parece urgente, tudo parece importante e tudo precisa ser exibido. Nunca, jamais, a aparência foi tão valorizada. Nunca a ostentação foi tão celebrada. Nunca o parecer teve tanto peso quanto o ser. As pessoas aprendem cedo a construir uma imagem, a sustentar um personagem, a mostrar sucesso, força, mostrar felicidade, mesmo quando por dentro estão cansadas, vazias e muitas vezes sem direção. E é exatamente nesse cenário que o texto de Gênesis 6 ganha uma força impressionante, como se tivesse sido escrito para o nosso tempo. A Bíblia nos diz que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, a população crescia, as cidades se expandiam, a vida seguia o seu curso. Por fora, tudo parecia avançar, evoluir, desenvolver. Mas Deus, que não se impressiona com números, com progresso ou com aparência, olha além da superfície. Seu olhar é penetrante. Ele não avalia a terra pelo movimento, mas pelo coração dos homens. E o que Deus vê não é nada bonito. Ele vê que a maldade do homem se multiplicou, que os pensamentos do coração humano se tornaram continuamente maus. Não era um erro ocasional, não era uma queda pontual, era um estado permanente da alma, um estilo de vida. Esse texto de Gênesis 6 nos confronta porque revela uma verdade muito dura. É possível crescer por fora e apodrecer por dentro. É possível avançar tecnologicamente e retroceder espiritualmente. É possível viver cercado de gente e ainda assim estar profundamente perdido. A geração de Gênesis 6 vivia, produzia, construía, evoluía, se relacionava, mas havia perdido completamente o senso de Deus. O coração humano se tornou o centro de tudo, e quando o homem se coloca no centro, Deus é empurrado para fora. Os filhos dos homens viam, desejavam, tomavam para si o que queriam. E o texto bíblico revela com clareza uma sociedade movida pelo desejo, pela aparência, pela satisfação imediata. Não havia freio moral, não havia temor, não havia limites. O que os olhos desejavam, as mãos tomavam. O que o coração queria, a vontade executava. E isso soa assustadoramente parecido com os nossos dias. Pois é, nós vivemos uma cultura que ensina a seguir o coração sem discernimento, a satisfazer desejos sem reflexão, a buscar prazer sem responsabilidade. O resultado é uma humanidade inquieta, confusa, emocionalmente adoecida. Deus, então, declara algo profundamente sério. Ele declara que não contenderá o seu espírito para sempre com o homem. Essa frase carrega um peso enorme. Ela nos mostra que existe um limite para a resistência da graça, quando o coração se fecha continuamente. Não porque Deus deixe de amar, mas porque o homem insiste em não ouvir. O Espírito de Deus fala, alerta, chama, mas chega um momento em que o ruído do mundo se torna tão alto, mas tão alto, que a voz de Deus passa a ser ignorada. E quando isso acontece, a vida perde o seu rumo. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Essa não é uma declaração de fracasso divino, mas a expressão da dor
de um Criador que vê a sua criação se autodestruindo. Deus não se alegra com a ruína do homem. Ele sofre, ele sente, ele se entristece. Isso nos revela um Deus profundamente relacional, que não observa a humanidade com frieza, mas com compaixão ferida. Olha, o mundo daquela época estava cheio de violência. Violência não apenas física, mas violência moral, violência espiritual, violência relacional. Quando Deus é retirado do centro, o homem passa a explorar o outro, a usar o outro, a competir de forma desumana. A ostentação cresce onde a empatia morre. A aparência se torna prioridade onde o caráter foi abandonado. A violência se manifesta quando cada um vive para si somente, quando não há mais responsabilidade coletiva, quando a vida do outro perde valor. Talvez você que está me ouvindo nesse momento se sinta cansado exatamente por viver neste mundo. Um mundo que cobra desempenho constante, performance, felicidade permanente, sucesso visível. Um mundo que não permite falhar, não permite parar, não permite ser fraco. Um mundo onde quem não aparece parece não existir. E isso cansa a alma, isso desmotiva, isso faz com que muitas pessoas percam o norte, não porque não tenham capacidade, mas porque perderam o sentido da vida. Em meio a esse cenário tão corrompido e complexo, o texto de Gênesis, capítulo 6, traz uma das frases mais esperançosas de toda a Bíblia. O texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa frase não fala de perfeição, mas fala de posicionamento. Noé não achou graça aos olhos dos homens, não foi celebrado pela sociedade, não foi destaque nas vitrines do seu tempo. Mas Deus o viu. Sim, em um mundo que valorizava a aparência, Deus procurava coração íntegro. Em uma geração que corria sem direção, Deus encontrou alguém disposto a andar com ele no caminho. Isso nos ensina algo extremamente precioso. Quando tudo ao redor perde o sentido, ainda é possível viver com propósito. Quando a maioria escolhe o caminho da ostentação, ainda é possível escolher o caminho da fidelidade. Quando a sociedade inteira parece sem norte, Deus continua procurando pessoas que estejam dispostas a ouvi-lo, a obedecê-lo, mesmo que isso signifique andar na contramão. Noé viveu em dias muito agitados, moralmente confusos, espiritualmente vazios. Ele não foi poupado do contexto, mas foi preservado no meio dele. Deus não o retirou do mundo, mas o chamou para viver de forma diferente dentro do mundo. Isso é profundamente encorajador para quem hoje se sente desanimado, perdido, cansado. Deus não espera que o mundo mude para então agir. Ele começa sua obra em um coração que esteja disponível. E o texto de Gênesis 6 nos mostra que Deus viu a terra e eis que estava corrompida. Olha, Deus sempre vê. Ele vê além das postagens. Ele vê além das conquistas exibidas. Ele vê além das máscaras emocionais. Ele vê o coração cansado, a alma ferida, a mente confusa. Ele vê também a corrupção silenciosa que a aparência tenta esconder. Nada, absolutamente nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A mesma palavra que revela juízo também revela direção. O juízo não surge sem aviso e a correção não vem sem oportunidade de mudança. Deus levanta Noé como um sinal de esperança em meio ao caos. Um homem comum, em dias extraordinariamente difíceis, escolheu andar com Deus, quando andar com Deus,
já não era uma atividade popular. Pois é. Meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje você esteja se sentindo pequeno demais, fraco demais ou invisível demais para fazer diferença. Mas a história de Gênesis, capítulo 6, nos lembra que Deus não começa grandes transformações com multidões, não, mas com corações alinhados à sua vontade. Em dias de ostentação, Ele procura humildade. Em dias de aparência, Ele procura verdade. Em dias de correria sem sentido, Ele procura quem esteja disposto a parar, ouvir e obedecer. Se este mundo tem lhe roubado a motivação, se a comparação tem drenado a sua alegria, se a pressão por parecer bem tem sufocado o seu interior, lembre-se, Deus não está procurando uma imagem impecável, mas um coração disponível. Mesmo quando a terra parece corrompida, mesmo quando tudo ao redor parece sem esperança, ainda é possível achar graça aos olhos do Senhor. E isso é mais do que suficiente para recomeçar, para encontrar direção e para seguir em frente, mesmo em meio aos dias mais agitados da história humana, os dias em que estamos vivendo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.